E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um vídeo, tá? Continuando o vídeo anterior, onde nós estávamos falando de elementos de um polígono, certo? E aí a gente falou um pouco do contexto histórico, né, da geometria, dos tipos de polígonos, polígonos convexos e polígonos não convexos, tá? O que era um polígono, o que não era um polígono. Então agora nós vamos dar segmento aqui ao conteúdo, certo? E aí, continuando, elementos de um polígono. Então aqui a gente pode ver essa figura, tá? É um polígono porque ela é formada por linhas poligonais que possuem uma região interna, tá? As linhas poligonais são essas em laranja, ó, certo? E aí a gente consegue perceber que existem várias informações aí nessa figura. Tá? Então, cada uma dessas informações nós vamos conhecer. Ok? Então, vamos lá. A primeira delas são os vértices. O que são os vértices? Os vértices são cada canto desse aqui, ó. É o encontro de cada linha poligonal dessa aqui, ó. Então, tem o vértice A, que é esse canto bem aqui, o vértice B, que é esse canto aqui, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Tá? Então, cada canto do polígono a gente chama de vértice. Os lados, o que são os lados? Os lados são cada linha poligonais dessa aqui. Então a gente tem aqui, ó, o lado AB, que a gente representa por AB e uma barra em cima. Essa barra aqui representa a linha. O lado BC, BC e a barra em cima. O lado CD, o lado DE e o lado EA. Tá? Então esse polígono aqui ele vai possuir 5 lados. As diagonais, o que são as diagonais? As diagonais, elas são segmentos, né, que vai de um vértice a outro vértice oposto, tá? Não podendo passar por uma linha poligonal, ou seja, por um lado. Então, o que são as diagonais? São essas linhas aqui em vermelho. Tá? Então, aqui eu tenho a diagonal AC, ó, que vai do vértice A até o vértice C. Tenho a diagonal AD, que vai do vértice A até o vértice D. Tenho a diagonal BD, que vai do vértice B até o vértice D. Eu tenho a diagonal BE, que vai do vértice B até o vértice E. E tenho a diagonal CE, que vai do vértice C até o vértice E. Tá? Então, as diagonais elas são segmentos que vão de um vértice a outro, passando pela região interna da figura. Bom, a gente tem também os ângulos internos, tá? Os ângulos internos é a abertura de cada lado, tá? Que é formado dentro da região interna do polígono. Então aqui eu tenho o ângulo interno, que representa o lado EA e AB. Então a gente pode escrever assim, ó, EAB com o chapéu em cima do A, que é onde está sendo formado o ângulo. Nós temos outro ângulo interno aqui, ó, que é formado pelo lado AB e o lado BC. Então a gente escreve A, o B e o C, que são os vértices, né, que formam os lados, e o chapéuzinho em cima do B, porque é onde está sendo formado o ângulo bem aqui. Mesma coisa acontece aqui no C, ó. Eu tenho outro ângulo interno, aqui no D eu tenho outro ângulo interno, aqui no E também eu tenho outro ângulo interno. Também pode ser indicados apenas pelos vértices onde estão sendo formados os ângulos e o chapéuzinho em cima. Então aqui eu tenho o vértice A, onde eu tenho formando um ângulo aqui, então coloco A com o chapéuzinho em cima. Eu tenho o vértice B, onde está formando outro ângulo, então eu coloco o vértice B com o chapéuzinho em cima. Eu tenho o vértice C, onde eu estou formando outro ângulo. Tenho o ponto C aqui, ó, com o chapéuzinho em cima. E assim sucessivamente para os vértices D e para os vértices E, para o vértice E, que também formam ângulos distintos. E nós temos também os ângulos externos, que são os ângulos que são formados fora da figura. Ó. Então aqui eu tenho o ângulo externo A, que a gente representa pelo Azinho, e o chapéu em cima dele. Eu tenho o ângulo externo B, que a gente representa pelo B minúsculo e o chapéuzinho em cima dele. Eu tenho o ângulo
externo C, ó, todos esses ângulos eles são formados fora do polígono, tá? E eles dão continuidade para as linhas poligonais. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os ângulos externos. Bom, os polígonos eles são nomeados de acordo com o número de lados deles. Tá? Então, vamos conhecer. A partir de 3 lados, a gente já pode caracterizar que seja um polígono. Não existe polígonos de 2 lados e nem de 1 lado. Tá? Então, a partir de 3 lados, nós já temos um polígono. Quando a gente tem um polígono de 3 lados, a gente chama de triângulo, que é essa figura aqui. Ele possui 3 vértices e 3 ângulos internos. Quadrilátero é o número de lados, é 4, então possui 4 lados, que é essa figura aqui. O número de vértices é 4, e o número de ângulos internos também é 4. Então a gente percebe, ó, que nesses dois o número de lados é igual ao número de vértices, que é igual ao número de ângulos internos também. Olha aqui esse outro. Número de lados, 5, a gente chama de pentágono, que é essa figura aqui. O número de vértices é 5 e o número de ângulos também é 5. 6 lados, hexágono, 6 vértices e 6 ângulos. 7 lados, heptágono, 7 vértices e 7 ângulos internos. 8 lados, octógono, 8 vértices e 8 ângulos internos. 9 lados, eneágono, 9 vértices e 9 ângulos internos. 10 lados, decágono, 10 vértices e 10 ângulos internos. 11 lados, um decágono, 11 vértices e 11 ângulos internos. A gente tem aqui, ó, 12 lados do decágono, 12 vértices e 12 ângulos internos. 15 lados, pentadecágono, 15 vértices e 15 ângulos internos. E a gente chega até o número de 20 lados, que é o icoságono, possui 20 vértices e 20 ângulos internos. Tá? Então aqui a gente tem a nomenclatura e as suas características, tá? De cada polígono. Tá? Que a gente pode possuir de 1, quer dizer, de 3 até 20 lados. Beleza, pessoal? Então, essas foram, tá, as características e os elementos dos polígonos, tá, e suas nomenclaturas. Então, que a gente aprendeu nesse vídeo de agora. Tá ok, pessoal? Então é isso, tá? São esses 2 vídeos que eu queria repassar para vocês, tá? Nós vamos continuar falando de outros tipos de figuras, tá? Que não são polígonos, que a gente vai estudar posteriormente em outros vídeos, certo? Então tá tudo ok, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.